Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020, o dia que o Senhor já tornou realidade a partir de agora. Então, mais ainda, né? Porque nós estamos aqui lendo a palavra e isso é uma grande bênção porque o Senhor sempre fala conosco. Eu sempre digo que o nosso Deus é um ser silencioso, mas isso não significa que ele não fale, porque ele fala a todo momento, ele sempre está falando conosco, ele sempre está nos exortando, nos consolando, nos confortando, nos edificando, nos ensinando 24 horas do dia. Então é isso que eu sempre falo para as pessoas que andam ao meu redor, né, minhas filhas, por exemplo, sempre falo, Deus sempre fala conosco. Não tem como achar que Deus não fala, não obstante ele ser um ser silencioso. Glória a Deus, hoje é dia 21 de dezembro, estamos às portas, né, às vésperas do Natal e também, claro, às vésperas do Ano Novo. E hoje eu estou falando às 7 horas com você, excepcionalmente hoje, porque eu terei daqui a algum tempo, hoje ainda, um exame para fazer, e eu não tenho, eu tentei mudar esse horário, esse dia, mas não tinha como, então eu tenho que fazer hoje, é por isso que eu estou falando com vocês às 7 horas. Claro que a maioria de vocês que estão acostumados comigo entrando às 10, não estarão agora, mas sei que estarão durante o decorrer do dia. Então você seja abençoado, você tenha a certeza que eu sempre estou orando por você, pela tua casa, pela tua família, eu sempre estou colocando diante do Senhor as pessoas que estão conosco aqui, comungam, né, eu sempre falo, né, dessa nossa sinagoga virtual. Sinagoga era o ambiente que o povo lá do tempo de Jesus, até mesmo antes de Jesus, desde a Babilônia, era um ambiente que o povo tinha para aprender a palavra, para desenvolver, para pensar e ouvir os mestres da palavra a respeito das coisas, os negócios de Deus, né? Então eu sempre falo que essa aqui é uma sinagoga, no bom sentido, claro, de maneira saudável, de maneira muito pura, muito desprendida. Eu sempre falo que aqui a nossa sinagoga é espiritual. Então vamos ler a palavra do Senhor, dando continuidade. Ontem, domingo, eu falei sobre Natal, tanto na nossa reunião às 10, como na nossa reunião às 4h30. Né? E sábado, nós estávamos falando, até sábado, falamos de Mateus capítulo 7, e vamos dar continuidade a Mateus capítulo 7, do versículo 7 a 12, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Bom, eu já comecei a conversar com você no sábado, e eu fiz uma pergunta, né? Uma pergunta, lógico, mas para a gente pensar, né? É uma maneira que a filosofia grega ensina para a gente pensar a respeito, fazer perguntas até fáceis de responder, mas essas perguntas, elas na verdade, elas são feitas para que a gente pense, medite e possa argumentar aquilo que a gente pensa. Então eu fiz essa pergunta. Quando eu leio essa passagem, eu sou sempre levado àquilo que as pessoas ensinam, muitas pregações a respeito, ministrações, né, revistinhas de escola bíblica ensinando, uma série de coisas. Aí dentro de uma linha de raciocínio, claro, a gente está vindo em Mateus, Mateus fala de reino, porque fala de rei, né? Porque Mateus olha para Jesus Cristo como o rei
diferente de Marcos, Lucas e João, que olha Jesus por uma outra perspectiva, mas Mateus olha Jesus como rei. Se ele olha como rei, significa que nós somos súditos, porque só existe um reino se existir rei e se existir súdito. Mas se existir reino, rei e súdito, é porque existe uma constituição. Então Mateus 5, 6 e 7 é a constituição desse reino, desse território real chamado Reino dos Céus. Então, pense comigo sempre na linha de raciocínio, pensando sobre aquilo que Jesus já falou sobre oração, né? Por exemplo, aqui, ó, oração, capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos. Depois ele fala que a oração precisa ser uma questão interior, não exterior, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes que lhe o peçais. Tá vendo a linha de raciocínio? Tá, já que ele sabe, então ele é coerente. Ele é um ser... Puxa vida, é claro que a gente está falando de maneira didática. Deus é um ser equilibradíssimo, totalmente coerente. Malaquias 3 fala que o nosso Deus não muda. E a palavra, a própria palavra, diz sobre a palavra o seguinte: passarão céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Já falei para você que na Bíblia, quando eu falo de palavra, né? Eu falo de ouvir a palavra e eu falo de agir mediante a palavra. Então a palavra, na cultura de Deus, na cultura hebraica, é um conceito maravilhoso, não apenas da letra, da narrativa, da verbalização, do vocabulário. É muito mais do que isso. Porque a palavra, no reino dos céus, ela tem força de ação. É por isso que palavra e ouvir é a mesma, vamos dizer assim, é a mesma palavra no hebraico, chamar. Por que chamar? Chamar é ouvir e fazer. Não apenas aquele que ouve e faz, mas chamar é falar e fazer. Disse Deus, haja luz e houve luz. É a palavra. Então tudo está norteado, manifesto por causa da palavra e através da palavra. Dito isso, o Senhor diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes de necessidade, antes que lhe peçais. Então Jesus já está dando a linha da ideia de Deus a respeito da nossa oração. Depois diz a palavra o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores. Ou seja, quando eu sirvo a Deus, eu não posso servir a dois senhores. O meu coração não cabe dois senhores. O meu coração cabe todos os amores a respeito daqueles que estão ao meu redor. O amor pela minha mãe, o amor pelo meu pai, o amor pelas minhas filhas, o amor pela minha casa, pela minha família. Ou seja, tudo está, mas em relação a Senhor, em relação a Deus, só nesse compartimento de amor a Deus, de adoração a Deus, só existe um compartimento. Então Deus já deixa isso muito bem claro. Ou bem eu sirvo a Ele, ou bem eu sirvo a outro. Olha só, dentro dessa linha diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Então, está vendo? É toda uma linha de raciocínio.
Para quando eu chegar em Mateus 7, eu ler: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ora, se eu venho numa linha de pensamento, de raciocínio, que Deus me conhece, Deus sabe quem eu sou, e Deus sabe, tem total controle sobre as minhas necessidades, porque as minhas necessidades estão esquadrinhadas diante dele. Por que Jesus fala agora aqui sobre pedir, buscar, bater? Porque quem pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. Por quê? Qual a razão? Aí eu fiz a pergunta no sábado. Pegando esse texto só no seu espectro, né? No seu espaço aqui. De acordo com algumas coisas que as pessoas falam, sou eu que tenho que me converter a Deus ou Deus que tem que se converter a mim? Em outras palavras, essa pergunta é apenas didática, tá? Em outras palavras, eu tenho que convencer a Deus pelo meu clamor, pela minha necessidade? É isso que significa bater? Aí eu disse para você, vamos pensar a respeito. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Então, dentro dessa linha, eu entendo de que quando eu vou orar, e eu preciso orar, eu preciso clamar, porque quando se fala sobre esse texto, se ensina perseverança. Então, nesse contexto, quando eu vou orar, eu estou sendo perseverante àquilo que eu tenho de necessidade, àquilo que eu preciso desesperadamente. Então eu vou orar? Claro que eu vou orar. É pecado orar e expressar os meus sentimentos? Não. Com certeza não. Daí Jesus falar que a gente tem que orar, e depois ele diz orar sem cessar, orando a todo tempo, e assim por diante. Então a oração é exatamente o instrumento de depuração, onde eu estarei organizando, sintonizando com uma sintonia fina, né? Alinhando aquilo que eu preciso, aquilo que eu creio que tem uma necessidade tremenda e aquilo que é o plano de Deus. O plano de Deus e aquilo que eu necessito precisa ser, dentro da minha mente, precisa ser alinhado, né? Por quê? Porque os meus sentimentos, o meu coração, a minha imaturidade, a minha falta de conhecimento de Deus, a minha falta de conhecimento dos planos detalhados de Deus sobre a minha vida, isso me fazem a tatear. Então eu preciso clamar? Com certeza. É errado clamar? Não. Até eu falei para você que existe uma linha da igreja evangélica hoje, já de muito tempo, principalmente originária das igrejas históricas, principalmente, que apregoam o seguinte: orar. A gente ora, claro, mas lembre que aquilo que Deus estabeleceu, estabeleceu. Não tem como mudar. Eles estão certos? Nessa linha de raciocínio estão. Mas eles depreciam. Na hora que vai ensinar isso, para quem está ouvindo, depreciam exatamente a necessidade que nós temos de clamar, porque quando eu clamo eu me exponho. Lembra que eu falei sobre o Pai Nosso? Que a oração, e todos os mestres, todo o rabinato em todos os tempos, em todas as épocas, antes de Jesus e depois de Jesus, o mestre que é mestre ensina os seus discípulos a orarem. Por quê? Porque quando ele ensina a orar, ele está, na verdade, sublinhando a sua linha de raciocínio, a sua interpretação da palavra de Deus.
Ele está, na verdade, expressando a sua cosmovisão. Ele está, na verdade, mostrando aos seus discípulos de como ele enxerga o mundo, de como ele enxerga o abstrato, de como ele enxerga o mundo espiritual, de como ele enxerga o concreto. É tudo na oração. Então, todo mestre, e Jesus um rabino, Jesus um escriba, Jesus um mestre, ou algumas traduções, Rabone ou Raboni, Rabi, rabino, mestre, ele também expressou na oração aquilo que ele tem de visão de Deus, de mundo, de cosmovisão, né? De coisas que são expressadas e sublinhadas, e é a oração que faz isso, não é? Então a oração, agora olhando para a gente, a oração é a minha expressão, é de como eu enxergo a Deus, se eu creio, se eu não creio. Porque a oração vai me mostrar uma verdade. Presta atenção agora, atenção, presta atenção. A oração vai expressar aquilo que eu sinto e qual o tamanho de Deus na minha vida. Qual é a estatura, a profundidade, a largura de Deus para mim? É na oração. Então a oração, ela é necessária, ela é importante e ela não tem como não ser exercitada, desenvolvida às 24 horas do meu dia. Por isso que Jesus fala, e as cartas paulinas também, falam sobre orar sem cessar, orar a todo tempo, né? O fundador do Exército da Salvação, ele dizia o seguinte, que na oração eu preciso entender que palavras sem coração não alcança o seu objetivo, mas coração sem palavra alcança o seu objetivo. Por quê? Porque a oração, ela expressa o meu sentimento, no vocabulário dele, né? Expressa o meu coração, expõe, abre o meu coração, desvenda os meus sentimentos. Por quê? Porque Jesus, ele vai me dar conforme eu tiver necessidade? Não. Ele vai me dar conforme o tamanho da minha fé e não o tamanho da minha necessidade. Jesus não dá por causa do tamanho da necessidade de ninguém, mas ele dá por causa do tamanho da fé. Lembram daquele ceguinho que chegou para ele e falou assim, mestre? Aí ele pergunta, que queres que eu te faça? Né? Aquela pergunta que eu sempre falo, que é a pergunta que a gente sabe a resposta, né? Mas por que Jesus está ensinando aos discípulos, àquele deficiente visual, e está nos ensinando também? Por que Jesus pergunta para o cego, poxa, alguém poderia chegar lá para Jesus, Jesus, alto lá, você não sabe que ele está cego? Até porque nós habitamos numa região, num tempo que não tem muita gente no planeta, né? Então você conhece esse cego já há muito tempo, com certeza você já viu ele algumas vezes, alguns anos da tua vida. E você pergunta que queres que eu te faça? Por quê? É exatamente isso, é o tamanho da fé daquele cego. Aquele cego poderia pedir uma bengala, aquele cego poderia pedir um cão labrador, um cão guia, cão labrador. Um cão guia, é que labrador é a raça, né, geralmente dos cães guias, né? Então um cão guia poderia pedir um óculos Ray-Ban, última moda, no grito da moda. Ele poderia pedir uma bengala que fosse sensível, né, aos obstáculos e tocasse uma sirene, piscar que ele não enxerga, mas tocasse uma sirene, fizesse algum barulho para ele não trombar com nada e com ninguém. Ele pede o quê? Ele pede para que veja.
Você entendeu? Por que Jesus está falando isso? E por que o cego precisa falar que ele precisa enxergar? Porque essa é a linha de raciocínio. Porque quando eu faço isso, eu começo a trabalhar a minha perseverança, eu começo a clamar, clamar, clamar diante do Senhor, até que eu mesmo vou abrindo a porta do meu entendimento. Eu mesmo vou pedindo, o meu entendimento vai se alinhando. Se alinhando com o quê? Com a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Com a vontade de Deus, porque no Salmo 139, versículo 16, diz que todos os meus dias já haviam sido escritos antes que um deles existisse. Então, eu preciso expressar, eu preciso me abrir, até que a psicologia ensina que a minha cura emocional começa quando eu me expresso, não é assim? Agora, quando eu me expresso diante de Deus, é lógico que existe um resultado, um fruto. Então, a porta abrindo não significa que é a porta da felicidade, né? Que tem lá um Silvio Santos celestial gritando: oi, e agora a porta da felicidade vai se abrir, é 1, é 2, é 3, e aí abre a porta da felicidade, toca a orquestra celestial, toca, e os anjos em uníssono cantam num coro maravilhoso: eis aí o que você pede, olha a tua casa, olha o teu carro, olha aquela viagem, os Alpes suíços, aquele hotel, aquele... Será que é isso? Não. Mas é o alinhamento entre aquilo que eu desejo e aquilo que eu preciso. É o alinhamento entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso, aquilo que eu tenho de verdadeira necessidade com a vontade de Deus, com o propósito de Deus na minha vida. Porque eu aprendi e começo a entender verdadeiramente que a bênção do Senhor não significa que eu estou debaixo do seu propósito. Porque bênção é bênção. Bênção é resultado de, na maioria das vezes, resultado de misericórdia. E não porque é o propósito de Deus. Então alguém vai lá para Deus e fica pedindo um carro conversível, um carro automático conversível, de motor turbo, e fica pedindo, aí o Senhor dá. Que Deus, o nosso Deus é um ser bem-humorado, alegre, feliz, e que brinca muito com a gente. Mas não brinca no sentido de zombar, nada disso, mas brinca porque ele gosta de brincar. E aí, essa pessoa pede esse carro conversível, automático e turbinado, e aí Deus dá. Aí alguém vai falar assim: e para que Deus está dando? É porque o rapaz está pedindo. A misericórdia dele é maravilhosa. Ele vai dar. Mas isso significa o quê? Significa que Deus está querendo ensinar alguma coisa para ele? Não. Porque às vezes quem pede assim, geralmente não sabe nem quem é Deus direito, nem que tamanho Deus tem, e qual é o propósito de Deus, nem no universo, nem na história, e muito menos na sua vida. Mas por que Deus dá? Deus dá, porque Ele é misericordioso, e Ele é abençoador. 2, porque Ele quer ver como que a gente fica depois. A gente que está olhando tudo isso, aí a gente vê o cara ganhando o carro do Senhor de maneira assim, sobrenatural, e a gente fica com a pulga atrás da orelha, falando: meu Deus, e agora? E aí a gente cai na fé, e a gente fica: por quê? Qual a razão? O que significa? E a gente fica todo assim, machucado, dodói, porque nós vivemos numa geração que a gente não pode falar nada, né? Falar não é praticamente um assinte, é um tapa na cara, não se fala não. Sendo que os 613 estatutos da lei de Moisés, dizem os rabinos, que tem um não para cada dia, porque são 365 nãos. Se são 365 não, são um não para cada dia. Agora eu e você,
que somos pais, ou alguns de nós aqui já somos avós, é saudável para falar para uma criança sempre sim? Como que foi a educação que você deu aos teus filhos? Foi mais de sim ou mais de não? Outra pergunta que eu já sei a resposta, mas só para você pensar. Foi mais de sim ou mais de não? Então a psicologia também ensina que quando eu começo a só falar sim para o meu filho, eu estou criando um monstro. É bom eu manter o equilíbrio em relação à educação do meu filho. Se eu começar só a falar sim, eu estou perdido e meu filho está mais ainda. Então, dentro dessa lógica, quando Deus fala para bater, Ele fala para pedir, Ele fala para buscar, Ele fala para nós intensificarmos o nosso sentimento diante dEle. Como Jesus. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas a minha vontade. E eu te pergunto, Deus afastou o cálice de Jesus? Não. Jesus ficou traumatizado? Ele começou a bater, a pisar forte assim na terra, lá no Getsemane, até acordou seus discípulos, chorando, falando, esse Deus, não, que se faça a tua vontade. Então, que pena, o horário está acabando, mas amanhã a gente conversa mais. É maravilhosa, a palavra de Deus ela é maravilhosa, porque ela fala de Deus, ela me ensina a conhecer a Deus. E eu diria, e eu sempre digo para todos, que quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me conheço. Sabe por que às vezes eu não me conheço? Às vezes não. Na totalidade das vezes eu não me conheço aprofundadamente, porque eu não conheço a Deus. Sabe por quê? Porque eu sou a sua imagem e semelhança. Então Jesus é a forma, né? Jesus é o molde perfeito. Então, quanto mais eu estiver dentro desse molde, quanto mais eu estiver à sua imagem e semelhança, mais eu vou me conhecer, mais eu vou conseguir esquadrinhar o meu coração e os meus sentimentos, mais eu serei uma pessoa livre. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus, né? Porque se Jesus é o nosso gabarito, então vamos orar, porque é tempo de oração, é tempo de clamor e é tempo de viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra, pelo teu mover, por tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz e principalmente sabendo que o Senhor fará muito além. Porque os meus olhos não enxergam, os meus ouvidos não ouvem, e o meu coração não consegue sentir ou esquadrinhar todo o teu plano. Mas eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Por isso todos os teus servos que estão aqui, seus familiares, seus queridos, estamos às portas do Natal, que seja um tempo maravilhoso, um tempo de alegria, um tempo de celebração, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Estamos como quem sonha, porque o Senhor nos livrou, o Senhor nos supriu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, o Senhor se derramou sobre nós e nós ficamos escondidos debaixo das suas asas, preservados, protegidos debaixo das suas asas e descansamos à sombra do Onipotente. Por isso, Senhor, derrama-te com a tua cura, com a tua saúde, visita os nossos órgãos, veias, artérias, coração, articulações, músculos, órgãos, em nome de Jesus, taxas, derrama-te sobre nós, toca-nos com a tua saúde, com o mover das tuas águas, águas que descem do limiar do templo, águas que nos tocam, águas que nos permite entrar por esses rios de águas vivas
e essa tua glória, esse teu poder se manifeste sobre a nossa terra, sobre o nosso país, os nossos queridos. A nossa nação está sofrendo essa situação da pandemia. Ó Deus, são tantas famílias enlutadas, tantas famílias desesperadas. Derrama-te, cura, visita, sara a nossa terra. Perdoa o nosso pecado como nação e como povo. Perdoa a nossa iniquidade. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, o sangue do inocente que está derramado sobre essa terra, e que nós tenhamos bom futuro, e que a plenitude do Senhor se manifeste poderosamente sobre o nosso território, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é nosso pastor, de nada nós teremos falta. Até amanhã, um beijo para você, desculpe hoje eu ter entrado mais cedo, 7 horas da manhã, mas amanhã eu volto às 10. E vou continuar às 10. É só hoje, por causa de uma situação de agenda que eu tenho que fazer os exames e não tinha como. Mas amanhã eu estou de volta no horário normal, como sempre estou. Eu quero pedir para você, até desculpa, mas eu vou colocar algumas músicas tradicionais, do cancioneiro natalino mundial, universal. Então eu vou colocar nesses dias aí, e tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu acho tão bonito, tão maravilhoso assim ter aquelas músicas natalinas, Eu já estou colocando e vou colocar até o Natal, e eu vou colocar, e se você puder também ouça, pense, medite, a glória, a graça, a presença do Senhor esteja sobre a tua vida, e você tem uma semana muito especial, uma semana de Natal, feliz nascimento do Cristo, aquele que se revelou, aquele que se manifestou em carne e habitou entre nós, Jesus Cristo. Deus abençoe, até amanhã, um beijo, fica na paz, tchau, tchau.